Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Fatos sobre o Hulk. Vamos começar com Bruce Banner. O pai de Bruce, Brian Banner, possuía um ciúme extremamente doentio para com a mãe de Bruce e seu amor de mãe com seu filho. Seu ciúme se transformou em violência e tragédia, ao ponto dele espancar Rebecca até a morte na frente de Bruce. O trauma de ver seu pai tirar a vida de sua mãe teve um efeito extremo em Bruce. Ele desenvolveu um transtorno dissociativo de identidade, também conhecido como alter egos, e começou a ter diferentes estados de personalidades ou alterações dentro de sua própria mente. Apesar de tudo isso, Bruce ainda cresceu e se tornou um brilhante cientista nuclear, mas quando sofreu um acidente com a exposição à bomba gama, os alter egos de Bruce Banner receberam uma forma física: o Hulk selvagem. O Hulk selvagem é a criança interior de Bruce, manifestado em forma física, alternativamente conhecido como Hulk verde ou o Hulk clássico. Este é o Hulk que a maioria das pessoas conheceu inicialmente. O Hulk selvagem tem um vocabulário limitado e uma compreensão infantil de tudo ao seu redor, devido ele ter surgido pela primeira vez enquanto o jovem Bruce estava passando por um grande trauma aos 6 anos. Ele é o lado de Bruce que nunca teve a permissão de viver uma infância completa, devido à violência que ele foi forçado a viver. Por conta disso, o jovem Bruce também reprimiu muita raiva, e é por isso que o grandão é a raiva encarnada de Banner. O Hulk selvagem se torna ainda mais forte quanto mais irritado ele fica, e em teoria não tem limite para sua força descomunal. Esse é o Hulk que ganhou fama como membro fundador dos Vingadores, mas ele só quer ser deixado em paz e ser amado, o que lhe traz muitos problemas. O Hulk demoníaco. Esse é um dos principais alter egos que Bruce desenvolveu. Bruce criou o Hulk demoníaco em sua mente enquanto seu pai o espancava, e ele servia inicialmente como um protetor imaginário, uma figura paterna alternativa ao que seu pai deveria ter sido. Mas por causa dos sentimentos complicados de Bruce sobre seu próprio pai, o Hulk demoníaco também assumiu várias formas do medo de Bruce, incluindo a aparência inspirada na serpente bíblica que tentou Adão e Eva, o diabo, daí de onde veio seu nome. O Hulk demoníaco representa a incapacidade de Bruce de imaginar o amor sem a dor. Quando Bruce Banner foi atingido pela primeira vez pela bomba gama, ele muitas vezes se transformou em uma manifestação do Hulk demoníaco. E é por isso que, em alguma das primeiras aparições do Hulk nos quadrinhos, ele falava de forma inteligente e até mesmo cruel. Ele só sai à noite, que é uma marca registrada dessa versão do Hulk. Mas apesar de tudo, o Hulk demoníaco só quer proteger Bruce do mal e não se importa com quem ele tenha de machucar para isso. O Hulk cinza. Joe Fixit. Essa personalidade tornou-se dominante por um tempo e então ele mudou-se para Las Vegas, onde trabalhou como um executor da máfia. Isso ocorreu devido à sua personalidade ser desenvolvida pela primeira vez enquanto o jovem Bruce assistia a filmes de gangsters, desejando que ele pudesse ser tão durão e manipulador quanto os personagens que assistia na TV. E foi exatamente isso que ele se tornou, um meio para Bruce agir com menos moralidade do que ele, ou como outras suas personalidades de Hulks normalmente agiriam. Embora seja a mais fraca das personalidades do Hulk, Joey ainda assim compensa essa falta de força física em esperteza. O Hulk sem mente. Essa versão surgiu como resultado das maquinações do demônio Pesadelo e foi projetado especificamente para causar o máximo de caos e destruição. Ele é extremamente o que o nome indica, uma criatura incapaz de pensar, tendo apenas o desejo pela destruição. Ele não é capaz de raciocinar. A única emoção que ele sente é a raiva, e ele sente isso o tempo todo. O Pesadelo usou o medo de Banner sobre o que o Hulk poderia fazer e deu vida a esses medos. Felizmente, o Doutor Estranho, a quem Pesadelo estava mirando com todo esse esquema, foi capaz de guiar Banner mentalmente para eliminar a persona do Hulk sem mente, fazendo com que o mesmo não tenha sido visto nunca mais. O Professor Hulk. Com a ajuda do Dr. Leonard Samson,
e outros profissionais de saúde mental, Bruce foi capaz de trabalhar o seu objetivo de reunir seus muitos estados de personalidade, o que resultou em um novo alter ego, conhecido como Professor, uma persona que representa as partes de Bruce, do Hulk selvagem e do Joey Fixit. O Professor Hulk tem a força e também é bem maior do que a maioria dos outros Hulks, porém, ele também mantém a inteligência de Bruce. Quando ele era a personalidade dominante, liderou sua própria equipe de super-heróis, conhecidos como o Panteão, e deu vários passos para tornar o mundo um lugar melhor. No entanto, o professor está longe de ser perfeito. Subconscientemente, temendo que essa personalidade fosse muito poderosa, Bruce involuntariamente construiu uma salvaguarda que faria com que o professor voltasse à forma de Bruce, mas com a mente do Hulk selvagem, sempre que ele ficasse com muita raiva. O Cicatriz Verde. Quando os Illuminati enviaram Hulk para o espaço, ele acabou indo parar em um planeta chamado Sakaar. Lá, ele foi jogado com outros gladiadores e se tornou um campeão arduamente, chegando ao auge da popularidade, o que lhe permitiu derrubar o cruel governante sacariano, podendo assim assumir o trono. Os habitantes de Sakaar o apelidaram de Cicatriz Verde, e o novo apelido veio com uma nova e furiosa personalidade, através de seu trabalho com Kaera, sua futura esposa e heroína do Povo das Sombras. Cicatriz Verde conseguiu encontrar a paz interior, que o tornou mais poderoso do que nunca. Mesmo assim, Cicatriz Verde era movido pela raiva, mas agora tinha tempo para paciência e estratégias. Ao contrário da maioria dos Hulks, o Cicatriz Verde pode usar uma grande variedade de armas, e ele exibe uma ampla gama de emoções, além de sua fúria. O Dr. Jade. Em certo ponto, Bruce acabou sendo baleado na cabeça e ficou com sequelas, quase em estado vegetativo. Porém, Bruce foi salvo de seus danos cerebrais severos por Tony Stark e sua tecnologia Extremis. Mas houve consequências devido a isso. Uma vez que Bruce recuperou suas faculdades mentais, ele não pôde deixar de ajustar e tentar melhorar o Extremis em seu sistema, e isso resultou no desenvolvimento de mais uma personalidade, conhecida como Dr. Jade. O Dr. Jade era semelhante ao Professor Hulk, pois ele misturava a força do Hulk com a inteligência de Banner. Ele também se tornou a personalidade dominante por um tempo, e detestava ser chamado de Hulk. Ele logo determinou que as mutações Gama eram ruins para o mundo, e embarcou em uma campanha de curar à força os outros tipos de Hulk, como Bomba A, Hulk Vermelho e Scar, o seu próprio filho. Dr. Jade não era exatamente mau, mas ele também não se importava muito com os outros, e também não era muito popular entre seus colegas. O Extremis se desgastou com o tempo, e o Dr. Jade sentiu sua inteligência se esvaindo. Foi então que ele desapareceu e as outras personalidades voltaram. Clo, durante o evento Eixo, a Feiticeira Escarlate e o Doutor Destino tentaram um feitiço de inversão para transformar o Caveira Vermelha em uma boa pessoa, mas infelizmente esse feitiço saiu do controle e afetou várias outras pessoas, incluindo super-heróis e vilões. Heróis como o Homem de Ferro se transformou em vilão, super-vilões como Dentes de Sabre se transformou em heróis, e o poderoso Hulk se transformou em Clu, uma criatura de aparência muito diferente da maioria dos Hulks. Clu afirmou ser alimentado pela tristeza e não pela raiva. Ele também se descreveu como o Hulk do Hulk e anunciou sua intenção de atacar o mundo que tanto o machucou, causando o máximo de destruição possível. Levando em conta que Bruce Banner sempre teve mais motivos para estar triste do que com raiva, Clu provou ser um dos Hulks mais poderosos. Felizmente, a Feiticeira Escarlate e o Doutor Destino foram capazes de reverter seu feitiço de inversão, e Clu desapareceu depois disso. O Hulk da Culpa. Ele é talvez a mais desagradável de todos os estados de personalidade de Bruce. Enquanto o Hulk demoníaco representa toda a raiva reprimida de Bruce, de uma vida de tragédias, o Hulk da Culpa representa, obviamente, toda a sua culpa e arrependimento. Isso inclui culpa até mesmo por coisas sobre as quais Bruce não tinha controle, como a violência de seu pai, mas também o arrependimento que ele sente toda vez que o Hulk causa danos e destruição. O Hulk da Culpa deu as caras quando o Dr. Leonard Samson
começou a bisbilhotar a mente de Bruce. A princípio, o Hulk da culpa assumiu a forma de Brian Banner, mas após a morte de Betty Ross, ele evoluiu para um monstro enorme e retorcido dentro do cérebro de Bruce Banner. Felizmente, o Hulk da culpa nunca se manifestou no mundo real, pois Banner e Samson conseguiram criar uma prisão para ele na mente de Bruce, prendendo-o lá para sempre. E então, galera, já conheciam essas outras versões do Hulk? Se gostaram, deixa seu like, comenta e compartilhe os vídeos. E se ainda não é inscrito, já se inscreve. E até o próximo vídeo. Valeu!